Olá pessoal, meu nome é Rafael, sou psiquiatra e psicoterapeuta. Hoje a gente vai dar seguimento àquela série de vídeos sobre gestação e saúde mental. No primeiro vídeo falamos sobre a compreensão da gestante como um ser humano completo, com sua biografia, todos os seus percalços aí da sua vida que vão de alguma forma influenciar nessa gestação. Falamos também sobre o núcleo familiar que se forma durante a gestação, com o pai, a mãe, a criança e o profissional que presta assistência a essa família. Falamos também no segundo vídeo sobre a importância da compreensão da gestação como um processo natural e o desenvolvimento de instituições e figuras que visam proteger a esse processo, essa gestante e essa criança. Falamos também um pouquinho da forma como a sociedade encara essa criança, né, ao longo do tempo e sobre os prazeres que temos atualmente que podem, de alguma forma, refletir parte do que foi a nossa infância. Bom, hoje a gente vai continuar nesse tema e vamos falar sobre o pai. É importante aqui que a gente lembre que esse pai também tem uma biografia, e que essa biografia vai ter um impacto tanto na gestação, quanto na relação com essa gestante, quanto na criação dessa criança. Esse pai ele também teve uma mãe e também teve um pai. E aqui a gente entra no conceito de estereótipo, né, de arquétipo. Então, o arquétipo da mãe, arquétipo do pai. O arquétipo seria uma espécie de um estereótipo mesmo, do que você espera que a mãe seja e que você espera que o pai seja. E também de outras funções aí presentes na sociedade. Então, qual é o arquétipo aí? Algumas coisas relacionadas ao arquétipo da mãe, né? A esse estereótipo da mãe. Em geral, a mãe costuma ser responsável pela transmissão do afeto, do cuidado, da sensação de amparo que essa criança vai ter. É natural que logo após o nascimento, né, exista uma relação muito próxima entre a mãe e a criança. Essa ligação que em alguns livros, né, em alguns autores aí, a gente vê que beira quase o patológico, de tão intensa que é. E com relação ao pai, qual costuma ser essa função da figura paterna, né? O do estabelecimento de regras e de ordem para esse mundo, para essa relação que às vezes beira o patológico. Também a função do pai costuma ser pegar essa criança, tirar da relação com a mãe e levá-la para a relação com o mundo. E vai tendo aí uma balança entre o afeto que a mãe dá e essa levada, né, dessa criança para o mundo. E isso vai sendo super positivo para essa criança. E a gente começa a ver o início de uma triangulação aí sendo feita, mas não é tema para esse vídeo. Bom, então o pai tem todo esse arcabouço aí que ele recebeu de sua família e isso tem um impacto na relação que ele vai ter. Imagina que esse pai e essa parceira, eles têm uma relação aí, dependendo de quem for, pode ter um tempo longo, curto, mas em que em geral era composta pelos dois, né? Então já havia uma certa normalidade, uma certa estabilidade dessa relação. Quando surge um terceiro, é natural de que essa relação, essa dinâmica sofra algumas alterações. E com essas alterações pode gerar uma certa insegurança em ambos e ser fonte de conflitos. Esse pai ele tinha um papel de parceiro e esse papel não deixa de ser o papel de parceiro, mas agora passa também a ser papel de pai. Ele tem que exercer essas duas funções. Então, ele vai ficar aí um pouco angustiado mesmo. Dependendo da referência que ele teve de pai, talvez ele queira reproduzir esse pai, talvez se foi um pai tão bom para ele, ele queira ser tão bom quanto esse pai. Às vezes um pai até idealizado, um pai que não pode ser alcançado, e aí ele vai se esforçando e vai se frustrando por não ser capaz de ser esse pai. Talvez ele teve um pai que ele considere um pai inadequado e talvez ele vá se esforçar para não ser como esse pai. Porém, a forma como ele aprendeu a ser pai foi com esse pai, então é muito difícil não reproduzir alguns tipos de comportamento e quando ele percebe que ele reproduz esses comportamentos, ele vai se sentir muito angustiado e toda vez que ele se sente angustiado, isso interfere na dinâmica que ele tem com essa parceira e com essa criança. E isso é fonte de conflitos. Bom, no início, a criança está muito ligada à mãe, né? E com o tempo esse pai vai entrando nessa relação e vai fazendo essa separação que é benéfica aí entre os dois, deixando um pouco a mãe, levando um pouco para o mundo, e essa triangulação vai começando a acontecer. Esse pai ele pode se sentir um pouco enciumado
com a criança e a sua parceira tão próximas e ele sendo deixado um pouco de lado. Essa parceira também pode se sentir um pouco enciumada com essa criança quando essa criança começa a ser levada para o mundo e ela ficando um pouco de lado. Tudo isso fonte novamente de conflitos. E imaginando aí a questão da gestação em si e da criação dessa criança, existem inúmeras expectativas que o pai tem em relação a essa criança. Expectativas que seu pai pôs nele, expectativas que ele tinha, muitas vezes foram frustradas em relação à sua vida. Essas expectativas vão sendo colocadas e muitas vezes expectativas diferem das expectativas que a mãe da criança tem. E como administrar, né? Se o pai quer que a criança seja um médico e a mãe quer que a criança seja um advogado, se o pai quer que a criança seja dedicada a uma profissão mais concreta, uma profissão mais estabilizada, e a mãe prefere que a criança tenha seu próprio gosto e siga o caminho que desejar, mesmo que seja um caminho um pouco mais infrutífero, um pouco mais inseguro. Tudo isso vai gerar um pouco de medo da relação entre eles, medo de como eles vão lidar com todas as expectativas e, novamente, é uma fonte aí de crise, de conflitos. Por isso que é natural, durante a gestação, que os casais tenham um número maior mesmo de conflitos, que durante a criação das crianças eles vão se desentender e aí precisa realmente ter uma parceria muito grande, conseguir ter um bom diálogo para que esses conflitos sejam, de certa forma, reservados, para que no momento em que eles lidam com essa criança, esses conflitos não atrapalhem na criação dessa criança, não atrapalhem também no período da gestação. Bom, no vídeo de hoje era isso. No vídeo seguinte vamos dar seguimento a esse tema. Abraços e até a próxima semana. Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.